Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, comigo em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler 10 versículos. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. É bem fácil para a gente entender, né? O texto. Que já encontrou, diga amém. 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, diz: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli naqueles dias. As mensagens do Senhor eram muito raras, e visões não eram comuns. Certa noite Eli, que já estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. Na tua versão está dizendo: eis-me aqui, né? Tá ótimo, tá bom. Obrigado. O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor chamou novamente: Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino, e por isso disse a Samuel: vai e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga. Na sua versão está escrito: responda. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois, que o teu servo ouve. Amém? Coloca a mão na altura do coração. Pai, nos colocamos da tua presença e pedimos que o Senhor fale conosco esta noite. Que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, e que o Senhor fale conosco aquilo que nós necessitamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Que teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio, em nossos corações, e que possamos sair daqui esta noite entendendo, Senhor, a respeito de como o Senhor fala conosco, e que a necessidade que temos de aprender em ouvir a tua voz. Fala mesmo conosco, assim oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Quem não conhece a história de Samuel, quando Ana quer um filho, não pode ter um filho, vai no templo, ora, está lá clamando a Deus, pedindo ao Senhor, e o profeta chega e fala: ô mulher, você está bêbada? Porque tanto que ela estava clamando a Deus, pedindo ao Senhor, e até que Deus veio e respondeu o clamor dela. E ela fez um voto com o Senhor, que se ela tivesse esse filho, ele seria entregue na casa do Senhor, junto dos profetas, e aí então ele iria servir ao Senhor na casa dele. Então aí nós vemos a história. Samuel ainda jovem, o texto não diz exatamente a idade que Samuel tem, quando o Senhor fala com ele a primeira vez. A gente não sabe dizer se, porque a palavra moço aqui no original, ela tem uma ideia de até de uma tenra criança até 30 anos de idade. Ainda era moço, porque a maioridade para o judeu, para esse povo, era diferente. Então, aqui o Senhor começa a falar com Samuel. Depois desses dias, nós lemos o texto aqui, que Deus praticamente havia se calado. Mas depois desses dias, Deus começa a falar de uma maneira mais intensa. E quem conhece a trajetória do profeta Samuel sabe que ele foi um homem extremamente usado por Deus.
Amém, igreja? Então aqui a gente vê esse pano de fundo bem interessante. Samuel está começando uma caminhada com Deus. Ele está iniciando, assim como nós muitas vezes estamos iniciando uma caminhada com Deus. Mas o interessante é que você vê Samuel amadurecendo no relacionamento com Deus e aprofundando a sua intimidade com Deus a cada dia que passa. Pastor, mas ele é profeta, não tem problema, e nós somos servo, amém? Mas é assim que ele se chama no começo, como servo. Glória a Deus. Hebreus, no capítulo 1 de Hebreus, no versículo 1 e 2, diz assim: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Vivemos um tempo, irmãos, em muitas vozes nos confundem. Nós vivemos um tempo que tem muita coisa sendo falada. Nós estamos vivendo um tempo em que são vozes para todo lado, novidades, coisas mirabolantes, né? Para todo lado que você vai, alguém está falando, alguém está dizendo alguma coisa. E são tantas as mensagens que nós ouvimos, e a gente muitas vezes não entendeu que o importante é crescer no relacionamento com Deus. Porque nós temos que chegar a um ponto de entendimento na nossa vida, que nós não precisamos ficar correndo atrás de novidades e nem tampouco de pessoas para ouvir Deus falar. Se falasse que hoje aqui teria um profeta pregando, que ia revelar todo mundo, a igreja estava assim, ó. Por quê? Porque as pessoas gostam de novidade, as pessoas gostam de coisas novas. Imagina que coisa mais sobrenatural, alguém revelando tudo aqui e tal. Hoje tem um sistema de revelar as coisas muito interessante, chamado Facebook. O cara pesquisa um pouco, revela tudo da vida do cara. Você já viu isso ou não? Ferramenta nova para profeta. Revela tudo, irmão. E você vê, meu Deus, como é que é isso? Fui revelado. Só que o ofício profético não é esse objetivo, não tem esse objetivo. O ofício profético, ele é mais profundo, ele traz alguma coisa mais na vida da gente. Mas pastor, como que a gente não vai ser enganado num tempo desse, com tanta coisa, com tanta gente, com tanta novidade, com tanta pregação esquisita que tem na internet? Você sabia que tem muita heresia sendo pregada na internet? Tem muita coisa totalmente fora da Bíblia. A gente fica muito mais impressionado com um pregador de internet, e eu não estou criticando o fato de se pregar a palavra de Deus na internet, eu estou dizendo a respeito da motivação, porque nós também estamos transmitindo na internet. O problema é ficar correndo atrás de novidade, achar que precisa de algo novo. Deixa eu falar uma coisa para você com muito amor. A Bíblia já é nova por si só, todo dia. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Então, tudo que você vê na Bíblia todo dia é notícia nova, é mensagem fresca que vem do céu, que vem da presença de Deus, tem o sabor da unção, da presença de Deus. Então eu preciso crescer na minha fé, eu tenho que deixar de ser criança, de ser menino, de andar pulando de um lugar para outro, de novidade atrás de novidade. Eu preciso entender que Deus é um Deus de processos, amém? Só que tem gente que não gosta de processos, que é atalhos. Deus não é um Deus de atalhos. Deus não faz atalhos, Deus faz caminhos. Amém, irmãos? O jeito de Deus trabalhar é por processo, por caminho. Jesus, que é Jesus, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E de vez em quando Deus leva a gente no deserto para trabalhar com a gente, para quebrantar o coração, para dobrar o orgulho, para
para que nós possamos identificar se de verdade nós somos crentes ou se nós não somos. Um dia eu vou na igreja, um dia eu não vou na igreja, um dia eu quero, um dia eu não quero, um dia é uma coisa, depois é outra, arruma uma coisa, arruma outra, e assim vai, a gente vai seguindo. Só que as pessoas não se aperceberam que no momento em que você passa pela luta, pela prova, pela dificuldade, que é inevitável na vida das pessoas, o que vai te manter firme é o teu relacionamento com Deus e com a palavra dele. Alguém está me escutando aqui? Por quê? Porque de repente, as coisas mudam. Aí você está apegado a homens, apegado a profetas, apegado a pastores, e você não se apegou à palavra de Deus. Irmão, eu não sou eterno, eu sei que cada dia que passa estou ficando mais próximo de visitar o Senhor. Dura a realidade? Realidade. Não é dura não, é realidade. Eu sempre oro, Deus, dá mais já estou nas horas extras, né? Mas dá mais um tempo aí, se o Senhor quiser. Mas todo mundo está sujeito a isso. Você não pode ficar apegado em pessoas, você tem que se apegar ao Senhor. Pessoas é bom ter relacionamento, ter amizade, ter cuidado, essa coisa toda. É importante pessoas na nossa vida? Claro que é importante. Mas pessoas saem do circuito. Deus recolhe os seus servos, uns mais tarde, outros mais cedo. A gente nunca sabe quando vai ser, nem quando eu vou, nem quando você vai. Você tem que estar firmado onde? Na palavra do Senhor. Você tem que estar firmado na palavra do Senhor. Amém? Amém, igreja? Amém. Então, o que nós vemos aqui? Que existe muita coisa sendo falada, e eu tenho que ter discernimento para saber e entender o que é que eu estou ouvindo. Cuidado a quem você ouve. Amém? Porque uma pessoa pode alugar o teu cérebro, a tua cabeça, e fazer você sofrer muito, se você não entender quem você está ouvindo. Muitas vezes as vozes internas, as nossas vontades, os nossos desejos, é uma fala, é uma voz que está sendo despertada dentro de nós. Se nós não tomarmos cuidado, podemos ser enganados. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Nós nos enganamos, nos equivocamos nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nas coisas que nós falamos, nos pensamentos que temos. Muitas vezes nós estamos totalmente equivocados. Quanto sofrimento nós evitaríamos se aprendêssemos a discernir a voz de Deus na nossa vida. Você vê o pequeno Samuel, não sei se pequeno, se grande, a gente diz pequeno Samuel, sei lá se era, mas Samuel ouve Deus falar e não conhece o Senhor. Ele está dentro da igreja, naquela época era a casa dos profetas. A Bíblia fala sobre a escola dos profetas. Ele está dentro daquele lugar e ele não sabia discernir a voz do Senhor. Que isso tem a ver conosco. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e não sabemos discernir a voz do Senhor. Deus ele fala. Deus continua falando de diversas maneiras hoje. Deus não parou de falar. Quantas vezes, irmãos, nesses anos caminhando com Jesus, eu vejo pessoas tomarem decisões precipitadas, sem ouvir Deus. É muito fácil, é mais fácil a gente ouvir uma fofoca, uma maledicência, alguém dando um conselho errado para a gente, do que a gente ouvir o Senhor falando. Por que as pessoas procuram alguém que vai orar e vai ter uma revelação? Porque é mais fácil. O caminho é mais rápido, porém extremamente perigoso. Extremamente perigoso para a nossa fé, para a nossa vida. Muitas vezes uma atitude errada que a gente toma nos desvia do propósito de Deus,
quilômetros, anos, a gente fica longe do caminho, do propósito de Deus, perdendo tempo, tentando consertar aquilo que ficou errado. Tem alguém aí que está me escutando ou não? Amém, glória a Deus. Bem, Deus quase não falava naqueles dias. E de repente Deus começa a falar. E para quem que Deus fala? Deus fala para o ímpio, fala. Deus fala para o crente, também fala para a igreja, fala para o judeu, enfim, Deus fala com a humanidade, Deus continua falando. Infelizmente nem todo mundo sabe escutar a voz de Deus. Mas como é que Deus pode falar, pastor? De muitas maneiras. De muitas maneiras Deus pode falar. Nós vamos ver um pouquinho alguma coisa aqui. E como que Deus fala? É interessante aqui que a gente vê que nesse tempo, no texto que nós lemos, Deus estava em silêncio praticamente. Você já passou por isso? E você fala, meu Deus, parece que Deus não fala comigo. Parece que Deus está em silêncio, fala com todo mundo, mas não fala comigo. E eu quero dizer uma coisa para você com muito amor, Deus quer falar com você. Deus deseja falar com você. O prazer de Deus não é mandar gente para dar recado, o prazer de Deus é falar conosco pessoalmente. Lá no Éden, na viração do dia, diz a palavra de Deus, Deus se manifestava a Adão para falar com ele, porque Deus quer ter comunhão com seus filhos. O problema é que nós não entendemos qual é o caminho da comunhão com Deus, e a gente fica se batendo, correndo atrás do vento, correndo atrás de pessoas. Outro dia eu falei aqui, irmãos, eu sabia de um grande mover de Deus, lá em Toronto, no Canadá, existe até hoje a igreja do aeroporto em Toronto, onde Deus tem um mover totalmente diferente lá. E eu fazia planos para ir para Toronto, naquela época. E não deu certo. E eu fiquei um pouco frustrado, porque eu queria ir lá. Aí eu fui orar, e o Senhor falou comigo assim, eu estou lá em Toronto, mas eu também estou no teu quarto. Deus falou comigo. Se eu contar para você a quantidade de vezes que Deus falou comigo, eu acho que eu passaria muito tempo aqui dizendo. Porque Deus fala, e Deus tem interesse em falar conosco. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus fala, a gente é livre do problema, da dor de cabeça. Muita gente não quer falar com Deus e não quer que Deus fale com ele. Sabe por quê? Porque não quer fazer a vontade de Deus. Simplesmente quer que Deus faça a sua vontade. Então não vou nem perguntar, porque vai que eu pergunto e Deus fala não. E aí nós fugimos. Bem, como é que Deus fala? A Bíblia diz que Deus fala. Em Jó, nós lemos que Deus fala através de sonhos. Jó capítulo 33, no versículo 14 e no versículo 16. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão, de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Deus fala por sonhos. E aqui é interessante que muitas vezes a pessoa sonha e chega para o pastor e diz assim, pastor, vê, dá a interpretação aí do sonho. Algumas vezes Deus dá mesmo, e a gente entende o que Deus falou com aquela pessoa. Algumas vezes aquele sonho não tem interpretação nenhuma. Porque algumas vezes aquele sonho é fruto de preocupação, de ansiedade, de desespero, de um monte de coisa. Quando na verdade a gente precisa entender, discernir essas coisas. Como que Deus fala conosco? Deus fala com sonhos, fala. Mas todo sonho que a gente tem é Deus falando? Claro que não. Claro que não. Mas como que Deus, eu sei que foi Deus que falou e não foi Deus que falou. Você vai experimentando no dia a dia, no relacionamento com Deus, você vai discernindo como é que Deus está falando, quando Deus está falando. Não tem uma fórmula para dizer para você assim, ó, isso aqui é Deus, isso aqui não é Deus.
Você vai descobrir que não é Deus porque aquele sonho não fez sentido, não aconteceu nada. Você fala assim, não foi Deus que falou. Mas quando Deus fala, Deus fala. O perigo é que a gente muitas vezes, quando fala sobre Deus falar conosco, a gente mistifica demais. Começa a querer achar coisa que não existe. Pastor, eu sonhei, tinha uma cobra, tinha 2 cobras, tinha 3 cobras. E é um cobreiro aquele negócio, pastor. Aí você fala, meu Deus. Mas eu devo procurar o pastor para interpretar o sonho. Antes de qualquer coisa, você deve pedir a Deus, que Deus, se Deus está falando com você, Ele vai falar de novo. Samuel, Samuel, Samuel. Se o senhor tem alguma coisa para dizer com esse sonho, o senhor fala comigo, faz com que eu sonhe de novo, esclareça para mim o sonho. Porque se Deus está falando, Deus não tem interesse nenhum em ficar escondendo o jogo, irmão. Deus quer te dar direção, Deus quer falar conosco. E quando o diálogo de Deus para conosco, ele é de orientação, de alerta, de instrução, porque Deus vai falar conosco através de sonho. Estão entendendo aqui? Deus fala através da própria natureza. Tem gente que diz, Deus, não acredito que Deus existe. Salmo 19, versículo 1 ao versículo 4 diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa e outro dia, a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, se deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. O que isso quer dizer? Deus fala através das coisas, da natureza. Deus fala conosco. Deus nos dá sinais subjetivos. Tem coisas que a gente está procurando, uma coisa assim muito sobrenatural, que desça um anjo do céu e que o anjo fale conosco e que o anjo faça alguma coisa. Você já percebeu como é que a gente gosta da coisa mística? Isso é coisa da nossa nação, nós gostamos da coisa mística. Deus não precisa uma nuvem de fumaça, fazer um teatro todo. Deus simplesmente fala. Se você buscar a Ele, você vai entender Deus falando contigo muita coisa. Agora, como é que eu vou discernir, pastor? Novamente, experiência com Deus, caminhada com o Senhor. Você não vai discernir a voz de Deus do dia para a noite. Algumas vezes você, mesmo pensando que foi Deus, vai descobrir que não foi Deus. Foi você mesmo que falou consigo. E como é que eu tenho segurança nisso? Não tem receita, você vai ter que caminhar com o Senhor, com a disposição de querer crescer espiritualmente, de acertar aquilo que Deus tem para a sua vida. Quanto mais desejo íntimo de fazer a vontade de Deus no nosso coração, mais vai ser fácil Deus falar conosco. Amém? Amém? Só que muitas vezes a gente quer macarrão instantâneo, né? Foi ali, pronto, já está pronto. Não é assim que funciona. Não é assim. Amém? Deus também fala pela criação. Ainda Jó, capítulo 12, versículo 7 e 9 diz, mas pergunta agora às animarias, e cada uma delas te ensinará, e às vezes dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Enfim, Deus fala de muitas maneiras. Mas Deus também fala por sinais. Atos, no capítulo 1, no versículo 26, eles estavam escolhendo uma direção, escolhendo alguma coisa. Diz assim, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar como
com os 11 apóstolos. Matias foi o que substituiu aquele que havia se enforcado. Enfim, eles precisavam escolher, e pediram a Deus que desse orientação naquilo, e fizeram com sabedoria, com temor e com tremor, e oraram, e tiraram sorte. Colocaram lá um escrutínio secreto, e tiraram a sorte. E recaiu, diz o texto, sobre Matias, e Matias então substituiu. O Deus ainda fala pelo Espírito Santo, e aqui é uma coisa que a gente precisa se deter um pouquinho, porque Deus fala muito conosco através do Espírito Santo. Mas é interessante que algumas pessoas não entendem ainda como Deus fala. Deus fala pelo Espírito Santo, fala pelo Espírito Santo que habita em nós. Deus fala conosco, Deus revela certas coisas ao nosso coração. Preste atenção, irmãos. Tem coisas que Deus está falando já há muito tempo e a gente não entende. Deus fala através dos sinais, mas Deus fala através do Espírito Santo. E a gente precisa estar atento à voz do Senhor. Em Atos 13:1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé e Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, e o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, o despediram. O que aprendemos aqui? Deus fala através do Espírito Santo, amém? Porém, junto do Espírito Santo tem jejum e oração. Por que os crentes estão correndo atrás de profeta? Porque lhes falta jejum e oração. E logo o crente pensa assim: aquele jejua muito e ora muito, e ele é profeta, ele vai falar e vai ser mais fácil para mim o caminho. Deus não está interessado em caminhos fáceis. Profeta não é garoto de recado. Profeta levantado por Deus, ele se levanta com autoridade, no momento certo. Pode ter certeza de uma coisa: o crente não precisa correr atrás de profeta. Quando Deus manda falar, ele levanta o profeta, leva lá onde você está e fala com você. Alguém está me entendendo ou não? Eu estava numa questão de oração há uns anos atrás, buscando ao Senhor, e Deus falou comigo no meu espírito. Eu falei: amém, Senhor. Por conhecer a voz de Deus, por andar com o Senhor por tempo, você começa a discernir a voz do Senhor. E daí eu estava ali, Deus havia acabado de falar comigo, e não sei porque Deus fez isso, mas Deus o fez. Eu saí na frente da igreja, estacionou um carro, desceu um pastor, falou: pastor Toninho, Deus mandou dizer isso, isso e isso para você. Tudo que Deus havia acabado de falar comigo, que é coisa de 15, 20 minutos, ele repetiu tudo aquilo. Eu falei: de fato Deus fala. Mandou o profeta lá. Se você quiser aprender a ouvir a voz de Deus, você tem que decidir uma coisa: que você vai se consagrar e jejuar. Um dia um irmão estava saindo da igreja e veio falar comigo. E eu falei: irmão, você está saindo da igreja porque você orou e Deus falou com você? Ele falou: que pastor, que Deus falou comigo? Como é que Deus vai falar comigo se nem orar eu oro, nem busca Ele? Mas mesmo assim você vai sair? Eu vou, pastor, vou sair. E daí, irmão, e seja o que Deus quiser. Eu falei: meu Deus, como assim seja o que Deus quiser? Se é o que Deus quer, você nem sabe o que Deus quer. Como é que você está agindo sem direção de Deus? E aqui é o problema de muito crente: faz negócios sem orar, faz coisas sem buscar o Senhor, toma atitudes sérias da vida, que implica família, implica mudanças, implica coisas profundas, e não para buscar a presença de Deus e para saber de Deus se realmente aquilo deve ser feito ou não. Muitas vezes a pessoa toma atitudes que a única coisa que Deus quer falar é: espere, tenha calma, eu não falei com você ainda, eu não te dei uma direção. E os anos vão nos ensinando, irmãos, que quando Deus ainda não falou, nós devemos ter a prudência de esperar a voz de Deus.
E quando Deus fala, pastor, e tudo começa a dar errado? Será que é possível Deus falar conosco e as coisas não darem certo? Só vai dar certo quando terminar o processo. Porque muitas vezes Deus vai falar para você ir numa direção e tudo naquela direção é contrário a você, mas Deus falou. E quando você aprende a ouvir a voz de Deus, você se move dentro da vontade de Deus. E mover-se dentro da vontade de Deus implica muitas vezes enfrentar barreiras violentas, rejeição, crítica e um monte de outras coisas. Por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus. Nem todo mundo está fazendo a vontade de Deus. Isso é muito sério que eu estou te ensinando. Quando você decide fazer a vontade de Deus, é porque você está pronto para ouvir Deus falar com você. Estão me entendendo? Pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. O que Samuel estava dizendo era: Senhor, o que o Senhor disser, isso farei. Amém? Amém, igreja? Se Deus falar com você coisas sérias, e muitas vezes Deus fala coisas que, quando Deus fala, Ele está falando para nos livrar, para nos guardar, para que não caiamos em ciladas, em problemas maiores. Só que a gente é acelerado, né? Deus tem todo o tempo do mundo, nós não, nós queremos tudo para ontem, queremos tudo resolvido agora mesmo. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, e aí onde nós nos machucamos, empreendemos coisas que não é direção de Deus, tomamos atitudes que Deus não falou conosco. Nós temos uma questão aqui na frente da igreja, que é esse asfalto, né? E começou uma conversa para cá, conversa para lá e tal, eu comecei a orar, e Deus falou: fica quieto, deixa que eu vou fazer. Amém, acabou o problema. Acabou o problema. Por que acabou o problema? Porque Deus falou. Se Deus falou, o tempo dele é perfeito. Estão me entendendo, irmãos? Sem estresse. Quando Deus fala conosco, aí que nós temos que ter essa sabedoria de entender que Deus nos dá uma direção porque Ele quer o nosso bem, Ele quer o melhor para nós. Você sabe como que nós viemos nesse lugar aqui? Deus falou conosco. Deus falou conosco. E quando Deus fala, irmão, Ele respalda a sua palavra. Deus não rói a corda. Deus não se equivoca. Outro dia um irmão chegou para mim: pastor, estou vindo aqui para essa igreja, aqui andar com o senhor, porque Deus falou comigo. Eu falei: oh, glória a Deus, se Deus falou. Eu estou já acostumado com muita inexperiência das pessoas. Deus falou? Falou, tá bom então, vamos ver. Um ano depois o irmão chegou para mim e falou: pastor, estou saindo da igreja. Hein? Falei para ele: como é que é o negócio? Estou saindo da igreja. Mas por quê, irmão? Porque Deus falou comigo. Falei: rapaz, o teu Deus é meio confuso. Porque Deus não muda assim, irmãos. Deus é um Deus de processos, e quando Ele te manda para alguma coisa, para algo que você tem que fazer, Ele está começando um processo na sua vida. O Deus que nós servimos não é o Deus Nescau. Porque coisas que nós precisamos entender internamente, que nós não entendemos, orgulhos que precisam ser quebrados, presunções de vida que precisam ser mudadas, verdades que a gente acha que já sabe tudo. É muito fácil saber aqui no intelecto, descer aqui para o espírito e virar uma verdade espiritual dentro de nós. Aí é um processo. Alguém disse que daqui até aqui tem coisa que para descer daqui a aqui demora 10, 15 anos até que desça. Sabe por quê? Porque nós somos muito crianças. A gente lê um livro, faz uma faculdade e já acha que sabe tudo. No reino de Deus, as coisas funcionam diferente.
Alguém está comigo aqui? O que é que nos impede de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus? A primeira coisa é, de fato, não conhecer a voz do Senhor. Como é que eu conheço a voz de Deus, pastor? Acertando e errando. É assim, não tem outro jeito. Porque nós temos a voz de Deus e a voz da nossa mente, a voz do mundo, a voz do diabo. Tem muitas vozes. Como é que eu aprendo que isso aqui é a voz da minha mente? Porque quando você estiver fazendo pela voz da tua mente, vai dar errado. Algumas vezes dá certo, mas muitas vezes vai dar errado. Quando eu tomo uma atitude e aquilo gera medo, insegurança, dúvida no meu coração, eu preciso discernir que isso que está acontecendo é algo que vem da voz da minha mente, ou das circunstâncias, ou das pessoas, ou das conveniências. Porque tem gente que toma muita atitude na vida porque é conveniente para si, mas nem tudo que é conveniente para você, naquele momento, vai ser conveniente para você no restante da sua vida. Você tem que ter o discernimento de que muita coisa que é conveniente para você hoje, vai te atrapalhar amanhã. Por isso é necessário ouvir a voz de Deus. Fala comigo, Senhor. E muitas vezes na sua vida, você vai ter que se meter em jejum, em oração, até ouvir a voz de Deus. Os irmãos da igreja de Atos, presta atenção no que eu estou falando. Aquele povo era um povo consagrado, irmãos. Eles buscavam profundamente a presença do Senhor, e eles haviam caminhado com Jesus há pouco tempo, mas eles estavam orando para saber quem é que iria substituir o discípulo traidor. Até que Deus falou com eles, ele disse: então é você. Muitas vezes você vai orar dias e Deus não vai falar nada. Você vai jejuar, você vai buscar: Deus, eu preciso de uma resposta. Significa que não está na hora de você agir enquanto Deus não falar contigo. Mas Deus falou. Falei: o cara nasceu ontem na fé, é um bebê espiritualmente, já está assim com Deus, falando assim. Uau! Porque Deus falou aqui, eu mudei de cidade, Deus falou, eu fui para outra, depois Deus falou, eu mudei para aí, depois Deus falou, eu mudei para lá, e aí vai, por aí afora. Mas Deus precisa falar conosco. Porque quando Deus fala, a gente escapa do engano, escapa do laço do inimigo, escapa da cilada. Antes de casar, orei. E Deus falou: eu separei ela para ser sua esposa. Eu falei: beleza, então vai dar tudo certo. Não deu não, 5 anos de guerra, de luta, de batalha, de briga, de discussão. Então não foi Deus que falou, não, foi Deus que falou. E aí tem um segredo que eu quero dizer para você. Quando Deus fala, você vai passar prova, vai passar luta, vai passar dificuldade, mas se Deus falou, Ele vai te respaldar, Ele vai te dar força. E agora tem uma coisa interessante: quando você aprende a ouvir a voz de Deus, o que vai acontecer? O problema vem, porque Deus, quando fala conosco, Ele não está dizendo que não vai ter problemas. Os problemas virão, naturalmente virão. Entretanto, você tem a convicção de que você está dentro do centro da vontade de Deus. Aí muda a coisa. Tem gente que está passando luta, passando prova, comendo o pão, né? Por quê? Porque não ouviu Deus. O diabo se levantou contra mim. Não, é o diabo que se levantou contra você. Você que se meteu no negócio onde Deus não mandou você ir. E muito crente está sofrendo hoje porque faz as coisas que Deus não mandou fazer. E ainda depois volta para Deus: Deus, dá um jeito aí na minha falta de sabedoria, não é? Deus, da sua infinita misericórdia, claro, nos dá uma forcinha, a gente começa a clamar, Deus olha para a gente, abre uma porta pela sua misericórdia. Mas Deus permite que eu faça a minha vontade? Sim, permite. O povo pediu ao Senhor, começaram a clamar: Deus, nos dê um rei, que nem as outras nações. Quem que foi levantado como o primeiro rei de Israel, irmãos? Saul. Mas Senhor, esse rei, mas vocês pediram, eu dei. Tem coisa que a gente insiste com Deus e Deus dá.
Não porque Ele quer o nosso mal, porque nós estamos pedindo. E aí nós vamos sofrer. Mas aquilo era a vontade de Deus para a nossa vida? Não, nós não escutamos a opinião de Deus. Nós impusemos a nossa opinião para Deus. Tem alguém me acompanhando? Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. 1 Samuel 3:7. Ele ainda não conhecia o Senhor. O que significa a palavra conhecer, pastor? Conhecer significa intimidade. Todas as vezes que a gente vê a Bíblia sobre conhecer, é ter intimidade. Intimidade em dois aspectos. Muitas vezes no aspecto, o texto vai trazer de intimidade de relacionamento, e outras vezes intimidade entre homem e uma mulher. Conhecer, muitas vezes o conhecimento implica nisso. Aqui está falando exatamente da intimidade espiritual entre o homem e Deus. Samuel ainda não tinha esse nível de intimidade, por isso ele não conhecia a voz de Deus. Um dos caminhos para conhecer a voz de Deus é desenvolver relacionamento com Deus. Quanto crente superficial, quanto crente que não aprendeu ainda, irmãos, eu falei sobre isso hoje de manhã, eu vou falar de novo. Você sabia que você não é corpo de Cristo, né? Você sabe disso, né? Não sabe. Nós somos membros. Nós somos membros. A pessoa que quer viver independente, sozinha, isolada da igreja, o membro sozinho morre, porque ele não é alimentado pelo corpo. Isso é básico. Corta a mão, deixa ela do lado, o corpo cicatriza, você fica bem com o bracinho curtinho, sem mão, sobrevive, porque o corpo sobrevive, o corpo tem alimento, o corpo tem força. Quanta gente é restaurado de um acidente, de uma fatalidade. Mas a mão que foi cortada fica lá e morre. Morre, porque não está ligada no corpo. Quando o corpo está reunido, nós nos tornamos a igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tem muita gente lutando uma luta sozinho, sem entender princípio e valor. Por isso você não deve sair do corpo. Todo corpo é perfeito? Não existe corpo perfeito. Por quê? Porque nós nos conectamos uns aos outros e nós somos imperfeitos, conectados uns aos outros. Agora, eu preciso do corpo, eu preciso da ministração do corpo para me manter forte e para desenvolver intimidade com Cristo. Vamos lá. Samuel fez o quê? Foi procurar um profeta. O que o profeta estava fazendo? Dormindo. Não só Samuel não conhecia o Senhor, mas o profeta Eli estava dormindo. Ele estava desatento. Ele também não estava mais discernindo a voz do Senhor. O que isso indica para nós? Que uma pessoa pode começar bem e terminar mal. Começa bem na fé, mas termina mal. Não caminha com perseverança. Tem alguém me entendendo aqui? Comecei a orar, pastor, comecei a buscar, porque mais ou menos o começo é assim, você fica apaixonado por Jesus, depois você liga no piloto automático. Aí você começa a ter umas ideias estranhas, que não precisa mais tanto isso, tanto aquilo outro. Para que tanta coisa assim, pastor? Para que orar, para que jejuar, para que santidade? Não faz mal, não tem importância, estou fazendo lá no secreto da minha casa, não afeta ninguém. Afeta sim, afeta você, abençoado. Você deixou de ser espiritual e se tornou um crente carnal. Quantas mentiras a gente constrói para nós mesmos. E a gente fica se convencendo de pseudo-verdades. Heresias, capítulo 1, versículo sabe Deus o quê? A gente começa a inventar coisa na Bíblia que não está escrito na palavra de Deus.
E começa a justificar para os outros, e encorajar outros a ter a mesma prática. Cuidado, irmão, você não tem que seguir pessoas, siga a palavra de Deus, siga Jesus. Porque se você prestar bem atenção, uma das maneiras em que o inimigo usa para seduzir Eva, qual foi, irmão? A maneira que ele usou para seduzir Eva, qual foi? A palavra. Então pare de engolir tudo que coloquem para você. Seja um leitor da palavra de Deus. Seja um estudioso da palavra de Deus. Já falei isso um monte de vezes. Se eu vier aqui ensinar para você alguma coisa que está fora da palavra, rejeite o meu ensino. Você tem que desenvolver um senso crítico espiritual dentro do teu coração. Você precisa ter vida de oração, você precisa ter vida com a palavra de Deus, para que ninguém venha te enganar. O diabo enganou Eva através da palavra, da própria palavra, só que ele distorceu a palavra tão sutilmente que Eva ficou encantada com aquela mensagem. Não acabou meu tempo não, irmão. Você está fazendo errado aí, esse teu cronograma aí. Mas vamos lá, eu vou tentar terminar rapidinho. O que mais agrava a nossa audição espiritual? Pecado, separa a gente do Senhor. Ah, Deus vai falar comigo, pastor. Deus fala com todo mundo, irmão. Deus fala com todas as pessoas. Mas muitas vezes o pecado impede você de ouvir Deus falando contigo. Por quê? Porque o pecado, diz a Bíblia, me separa de Deus, Isaías 59, 2. O pecado faz com que eu me distancie de Deus. Como é que eu vou ouvir alguém que está longe, com clareza, com discernimento? É difícil. Tem muito ruído no meio da comunicação. Ruído do pecado, da raiva, da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão, do ódio, da ansiedade, da preocupação. São ruídos de comunicação. Deus quer falar contigo, você quer falar com Deus, mas você não consegue discernir, porque tem muita coisa no meio do caminho atrapalhando. Muita coisa atrapalha o teu relacionamento com Deus. Tem coisas que, preste bem atenção nisso que eu vou falar. Quando você está dizendo para Deus assim, não, eu não vou te obedecer, eu vou pecar. Deliberadamente eu vou pecar, eu escolho pecar. A Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo novamente, se constitui ou se autoconstitui inimigo de Deus. Lá em Tiago fala sobre isso. Toda vez que você decide fazer a tua vontade e não a vontade de Deus, quem já orou o Pai Nosso? Seja feita a tua vontade ou não? Seja feita a minha vontade, não a tua. É isso que está lá no Pai Nosso? Claro que não. Seja feita a tua vontade. O problema é que a gente quer fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. E quando a gente começa a fazer a vontade da gente, a gente se constitui inimigo de Deus. Ah, mas Deus não me abençoa, pastor. Não, não é que Deus não te abençoa. É que você escolheu ser inimigo de Deus. Ainda que Deus te ame, ainda que Deus tenha misericórdia da sua vida, você escolheu ser inimigo de Deus. É inevitável as consequências dessa má escolha. Porque não foi uma escolha de sabedoria inspirada por Deus. O que atrapalha a gente a escutar a voz de Deus? Muitas vezes eu não busco conselho de pessoas maduras na fé. Eu busco o conselho de pessoas que estão no mesmo patamar que eu. Quando alguém vai buscar o conselho de uma pessoa que tem tido experiências ou não tem a espiritualidade necessária, você não vai ter uma opinião que realmente vai ser uma opinião de direção de Deus. Você vai ter uma opinião confusa, complicada. Alguém pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Em outra tradução, há prosperidade. Uma outra coisa que impede o agir de Deus, a voz de Deus: impureza na mente. A mente cheia de malícia, cheia de promiscuidade, cheia de coisas que desagradam a Deus. Isso é um ruído terrível que vai impedir você de ouvir a voz de Deus.
Então, para ouvir a voz de Deus, você tem que ser crente de verdade, crente mesmo. Preste atenção, filho de Deus. Se as coisas não estão mudando, é porque os processos estão errados. Não tem como dar certo as coisas fazendo de maneira errada, não tem. Não, depois eu me acerto com Deus, não tem depois eu me acerto com Deus, tem que se acertar é agora. O que está impedindo você de ser uma grande bênção nas mãos de Deus? O que impede você de ser usado poderosamente nas mãos de Deus? O que impede você de ser abençoado? O que impede você de prosperar, de crescer, de ver a sua vida sendo transformada? O que está te impedindo? Joga fora isso em nome de Jesus. Amém? A ansiedade, a preocupação, o medo, tudo isso aqui impede você de discernir a voz de Deus, de ouvir Deus falando. E você já percebeu que quando muitas vezes a gente não está bem com Deus, você vem na igreja, o pastor está pregando, você fica com raiva do pastor? Já ouviu isso alguma vez? Acho que você nunca teve isso, porque você é mais crente do que eu. O que esse pastor está falando aí? Não concordo, eu sou contra, não é assim, está falando coisa que não é coisa, que tem que ser, e começa com aqueles argumentos todos. Tem ruído aí, tem coisa atrapalhando você. Aí você fica indignado com algumas coisas, fica com raiva do pastor, fica com raiva, como é que pode falar uma coisa dessas? Irmão, não estou inventando nada, está aqui na palavra. Amém? Amém? Como que eu resolvo tudo isso então, pastor? Primeiro, como é que eu vou desobstruir os meus ouvidos espirituais? Como que eu vou acabar com a obstrução na minha audição espiritual? Como é que eu arranco esse ruído todo que está me atrapalhando? Primeira coisa, a gente vê no próprio texto, ele diz, fala que teu servo ouve. A palavra servo aqui, no original, no hebraico, sabe o que ela significa? Ela significa escravo. Fala que o teu escravo ouve. Foi traduzido como servo, mas podia ser traduzido também, a palavra no original tem o mesmo sentido de súdito. O Senhor é o rei, eu sou o seu conservo, que o Senhor manda, eu faço. Fala que teu servo ouve. Então para começar a ouvir, desfrutar da direção de Deus, eu tenho que decidir uma coisa, eu tenho que decidir me tornar um servo do Senhor. A gente é liberto da escravidão do pecado. Paulo ensina sobre esse tema. Aí Paulo diz que a partir de agora então, nós somos escravos de Cristo. Eu saí de uma escravidão de jugo pesado, de opressão, de destruição, de desgraça, e aí vou e me torno escravo de Cristo, que tem um fardo leve, manso, suave. Ele diz, aprendei de mim. E aí eu começo a entender que, como a Bíblia diz, vós tendes a mente de Cristo, a minha mente começa a ser transformada pelo poder de Deus, e eu começo a entender as coisas espirituais. Escute, é impossível, numa fluência normal, onde você vai ouvir muito a voz de Deus, você viver uma vida toda errada, em desobediência, você não vai ter fluidez em ouvir a voz do Espírito Santo. Quanto mais em intimidade com o Senhor, quanto mais você serve a Deus, mais fácil é para você ouvir e discernir a voz de Deus. Alguém está me entendendo? Glória a Deus. Eu termino já. Então eu preciso me tornar um servo, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso meditar na palavra de Deus. 1 Timóteo 4,15 diz assim, medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Amém, irmão? Em resumo, para ouvir a voz de Deus, eu tenho que me aproximar de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a você. Põe aí, acho que é Tiago 4,8 esse texto. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a você. O que o crente precisa de uma religião? Não, o crente precisa ser próximo do Senhor. Primeira coisa que eu e você precisamos é ser próximos do Senhor. Amém? O que impede a minha proximidade de Deus? Eu tiro fora do caminho, tiro da minha vida. Alguém um dia me disse: pastor, eu já não, eu estou largando, irmão. Ele tem um problema lá, né, de vício. Ele diz: estou largando. Há quanto tempo você está largando? Já faz uns anos que eu estou largando. Isso tem impedido você de crescer, de se santificar, de conhecer ao Senhor, de andar na presença do Senhor. Isso tem impedido o teu progresso espiritual, tem impedido as bênçãos de Deus na sua vida. Isso tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus. Isso tem impedido que você ouça a voz de Deus com segurança. E você continua ainda insistindo nisso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decidir no meu coração que eu vou me aproximar de Deus. Outro dia nós ministramos sobre a batalha da fé. Tem crente que quer ter uma grande fé, mas não quer ter compromisso com Cristo. Não existe isso. Eu tenho que lutar pela minha fé, eu tenho que investir na minha fé. Eu tenho que deixar a minha fé uma fé viva, poderosa e eficaz. A minha fé tem que funcionar, irmão. Amém? Você vai ver que quanto mais a tua fé funciona, quanto mais você está ligado no Senhor, quanto mais você está atento no Senhor, mais facilmente você vai ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala. Deus continua falando. E você vai descobrir que tem coisa que não é coisa da sua mente, é coisa que é consequência da intimidade com o Senhor. E Deus vai abençoar a sua vida. Deus não quer que você viva perdido por aí, batendo cabeça. Deus quer falar contigo, quer se revelar a você. Amém? Vamos ficar de pé? Pode. Depois vem o pessoal do louvor. Eu quero que todo mundo ore comigo. Mas Deus fala com qualquer um que se aproxime dele, Deus fala. Você não precisa idolatrar homens, você não precisa estar apegado a nenhuma estrutura humana. O que é que você está pregando, pastor? Estou pregando que você não precisa depender de homens, e nem eu quero que você dependa de homens. E o Senhor também não quer que você dependa de homens. Como assim, pastor? Alguém conhece a oração do Pai Nosso? Começa comigo. Tá bom. Primeira preocupação de Jesus foi revelar que Deus é seu Pai. Por isso que perguntaram para ele: Jesus, como é que nós devemos orar? Você sabe, a oração do Pai Nosso, você gasta ela, se fizer bem rapidinho, 19 segundos, se fizer um pouquinho mais compassada a oração, você gasta 23 segundos. Você acha que Jesus estava ensinando uma oração de 23 segundos para as pessoas? Não, Jesus estava ensinando um esquema de oração. E dentro desse esquema, a primeira coisa que você precisa aprender: Pai Nosso que estás nos céus. Deus de fato é seu Pai. Se Deus é seu Pai de verdade, a gente entende que no relacionamento entre pai e filho tem obediência, tem honra, tem respeito, tem reverência. Tudo isso está acontecendo no teu relacionamento com o pai, não? Não precisa me responder. Não está. É por isso que você não está ouvindo a voz do Espírito Santo.
Por isso que você não está ouvindo a voz de Deus. Quando eu estabeleço as coisas no lugar certo e eu começo a interagir com isso, Deus começa a falar comigo. Não, eu sou um visitante da igreja, pastor. Até agora não assumi compromisso nenhum, não quero estar me incomodando com nada. Então eu quero dizer para você uma coisa: você está perdendo de desfrutar do privilégio de ser filho de Deus, de caminhar como corpo de Cristo, de ter toda a direção de Deus na sua vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A minha vida, a minha postura, a minha atitude santifica o nome de Deus ou não? Tem alguém me entendendo aqui? Eu preciso restaurar o meu relacionamento com Deus, quantas vezes for necessário, mas eu preciso acertar aquilo que está errado. Deus é teu Pai? Amém? Deus é teu Pai? Levanta aí a mão. Sim ou não? Sim ou não? Levanta a mão, quero ver. E você é um bom filho? Ou você é aquele tipo de filho que deixa seu pai irritado? Hã? Você é aquele tipo de filho que o pai faz assim: vamos orar? Deus quer falar com você. Então eu vou dizer uma coisa: Deus falou com você hoje, através da sua palavra, não através do pastor Toninho, através da sua palavra. Deus falou com você hoje. O que você vai falar com aquilo que você vai fazer com aquilo que Deus falou é responsabilidade sua. Pai, nós estamos na tua presença e oramos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor nos ajude a nos aproximar do Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Preciso da tua presença na minha vida, cada dia mais. Assim o meu irmão, assim a minha irmã, nós necessitamos, somos carentes da tua doce presença e da tua direção. Não queremos errar, não queremos fazer aquilo que não vai te agradar, Senhor. Queremos desfrutar desse relacionamento com o Senhor, onde seremos guardados, protegidos, orientados, dirigidos, onde o Senhor vai nos livrar de ciladas, onde o Senhor vai nos proteger dos ataques do maligno, onde o Senhor nos fará crescer em dependência do Senhor. Pai, clamamos a Ti que aprendamos a respeito dessa verdade. Tu és o nosso Pai, o Senhor cuida de nós, é o Senhor que nos dá direção, é o Senhor que nos leva, Senhor, a superar as nossas dificuldades e fraquezas, é o Senhor que faz o melhor pelas nossas vidas, é o Senhor que nos dá a direção, se é para a direita, se é para a esquerda, se é para frente, se é para trás. Outras vezes é o Senhor que vai dizer para nós: fica quieto, pare e não faça nada. E nós queremos sabedoria para entender a Tua voz, para fazer a Tua vontade, para andar, Senhor, segundo aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Nos ajude, Senhor, que nós saiamos daqui essa noite prontos a fazer a Tua vontade. Fala com cada um de nós, continua falando lá no nosso travesseiro, continua falando, Senhor, por onde é que nós andarmos, pelo que nós fizermos. Fala conosco, pedimos em nome de Jesus. Ore assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso ouvir Tua voz. Fala comigo, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Eu quero deixar a ansiedade de lado. Eu quero andar seguro, dependendo da Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, quando Deus fala com a gente, pode vir 1 milhão de vozes. Eu estava lá em Curitiba, dentro de uma igreja, primeira igreja do Evangelho Quadrangular, na rua, acho que é Alberto Foloni. Estava lá, tinha um pregador aquela noite. E eu achei bem interessante, porque quando eu fui lá, eu nunca fui de ficar visitando outras igrejas. Nunca precisei ficar visitando outras igrejas, porque você não precisa visitar outras igrejas. Para quê? Você já tem alimento, você tem comida, né?
Tem a presença de Deus, tem unção, tinha tudo isso na minha igreja. Para que eu ficar visitando outra igreja? Não precisava disso. Por insistência da minha cunhada, eu fui lá nessa igreja essa noite. Ela queria lá, tinha um pregador lá, enfim. Foi interessante que eu estava chegando, tem uma escadaria muito grande lá na igreja. Quando eu acabei a escadaria e pisei na porta da igreja, o Senhor falou comigo assim: hoje eu quero falar com você. Falei, amém. Aí sentei acho que na quarta fileira de cadeiras. O pastor estava pregando, nem sei o que ele pregou até hoje, não sei. Eu sei o que Deus falou comigo, porque Deus falou comigo. Não tinha nada a ver com a pregação do pastor, não tinha nada a ver com ele. Deus estava falando comigo. Sabe sobre o que Deus falou comigo? Eu vou te levar para um outro lugar, para uma outra cidade. Deus estava falando sobre esse lugar. Passamos cada perrengue que você não tem noção. Mas eu posso enumerar centenas e centenas de vitórias que Deus nos deu. Tudo por fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Quando você começar a fazer aquilo que Deus quer que você faça na tua vida, no teu andar com Deus, você pode esperar uma coisa: Deus vai te dar vitórias. Eu passei provas aqui, irmão, mas todas as lutas que eu passei aqui, eu tinha convicção de uma coisa: quem me trouxe aqui foi Deus, quem falou comigo foi Deus, e eu estou no centro da vontade de Deus, não tenho dúvida disso. Quando você obedece ao Senhor, Deus se agrada dos obedientes. Amém? Coloca aí para nós 1 Samuel 15, 22. Faz favor. Parece que esse culto não quer terminar, né? Ai, não consigo ler. Você está lendo aí, irmão? Leia comigo em voz alta então, igreja, vamos lá. Porém, alguém pode dizer amém? Amém? Qual é o nosso problema? Deus fala conosco e nós dizemos: não vou fazer a tua vontade, vou fazer a minha. Aí o cara fica se arrebentando pelo caminho, se machucando, se ferindo. Mas Deus, o Senhor tem que me ajudar. E Deus vai falar assim: mas eu mandei você fazer isso aí, seu cabeçudo, seu abençoado. Você está nesse enrosco porque você fez a tua vontade, você não fez a minha. Deus se agrada mais de quem obedece do que quem faz sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu estou fazendo um grande sacrifício ao Senhor. Em quantas áreas nós estamos desobedecendo a palavra do Senhor? Por que Deus não fala conosco muitas vezes? Porque a gente não vai obedecer. Eu comecei a namorar uma moça muitos anos atrás. Não era a pastora Bernadette. Claro, né? Você pensa que eu só namorei ela? Comecei a namorar aquela moça, meio assim, namora, não namora, mas eu não tinha decidido nada ainda. Dobrei meu joelho e comecei a clamar a Deus. Deus, eu não quero errar. Eu não quero fazer aquilo que não seja tua vontade. Eu não quero, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Era diferente, né, irmãos? Naquela época eu namorava, mas eu namorava com a intenção de casar, não de... Entendeu, né? O que aconteceu? Eu estava orando, o Senhor falou comigo assim: não. Eu não preciso falar, não é da minha vontade, por causa disso, não. Só porque Deus falou, não. Eu falei, fechou. Não. Quando não é não, é não. Quando é sim, é sim. Aí, pastor, eu tenho que casar porque eu estou ficando velho. Quantas moças eu já vi casar sem direção de Deus, só porque estava envelhecendo. Cada B.O. Amém? Você entendeu bem essa palavra? Pastor, eu vou trocar de emprego. Deus te autorizou? Ou você está magoadinho com o chefe? Vou trocar de igreja. Deus te autorizou ou você está magoada com o pastor? Não leva o teu problema para outro lugar. Resolva. Muitas vezes o caminho mais curto é:
pedir perdão, perdoar. É muito fácil você encontrar uma outra igreja ou um outro emprego, mas é a vontade de Deus? É o querer de Deus para a sua vida? Como é que Deus te deu aquele emprego e agora você está querendo sair dele? Que conversa é essa? Deus deu ou Deus não deu? Deus fez ou Deus não fez? Pastor, acho que eu casei errado. Pois é, você não orou, né? Ou orou e Deus falou, é isso mesmo, você merece.